Grande Rafael, só eu fixar aqui, eu já te chamo. Covid-19. Vamos lá. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais uma live no Hierarquia Dinâmica. E mais uma vez com um convidado ilustre. Hoje nós vamos conversar com o advogado e excelente professor Rafael Lara. Responsabilidade civil nessa pandemia, né? Quais são as consequências civis, né? Em termos de responsabilidade civil, caso um empregado se contamine, adquira Covid-19. E eu convidei o professor Rafael Lara porque ele tem um posicionamento Vamos lá, chegou o nosso convidado. E Boa aí, tarde. Vinícius, tudo bom? Tudo bom e você? Tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo, viu? Honrado com o convite, muito agradecido pela oportunidade de estar aqui no Hierarquia Dinâmica, um perfil que tem tanto conteúdo bacana, que tem tanta gente bacana passando aqui pelas suas lives. Muito feliz mesmo de estar aqui. Eu que agradeço o seu pronto aceite pelo convite, né, do convite. Embora eu não te conheça pessoalmente, nem telepresencialmente, né? Eu já assisti tanta live sua e tanta palestra sua telepresencial nesse período que eu já me sinto seu amigo. Pois é, Enfim. esses dias uma colega advogada de um outro estado, né? Ela me mandou uma mensagem assim: eu tenho medo de te ver na rua um dia e te chamar de Rafa, porque eu não te conheço, mas eu tô todo dia aqui conversando, olhando, respondendo, participando, né? Isso está sendo muito legal, assim. Eu acho legal, esse é o lado bom disso tudo. A gente está se aproximando de tanta gente bacana. Eu tenho feito algumas lives com alguns professores que, assim, por qualquer motivo a gente não sabia, né, que existia, cada um no seu mundo, nas suas atividades, nas suas coisas. E aí termina a live assim, você fala, porra, que sujeito bacana, cara. Eu quero um dia tomar uma com esse cara aí, não sei o quê, com essa professora, com esse professor. É bom demais. Então, assim, tô feliz de estar aqui. Já assisti algumas lives suas também para acompanhar, para entender um pouquinho como é que você movimenta aí a live, etc, né? E muito legal mesmo o conteúdo. E eu tenho certeza que hoje vai ser muito bom também. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Eu assisti a sua palestra num desses últimos eventos grandes que teve, né, organizado pelo Yuri e pelo Fabrício, e eu achei bastante interessante o seu posicionamento, foi por isso que eu te convidei, né? Além de você ser, enfim, além de gostar bastante do seu modo de expor, enfim, da sua didática, e vai ser bem interessante. Então hoje a gente vai conversar bom, antes de eu começar, né, para manter a tradição, eu quero fazer uma rápida apresentação do nosso convidado. O Rafael Lara, ele é advogado de Goiânia, não é isso? Goiânia. De Goiânia. Ele é membro do Conselho Federal da OAB, me corrija se eu estiver errado. Isso. E também você participa também da Escola Superior da Advocacia, não é isso? Nacional? É isso Não, aí, eu sou o diretor-geral da Escola de Goiás, da Escola Superior de Advocacia de diretor-geral Goiás. Da Escola Superior da Advocacia de Goiás, mestre e doutorando, é isso? Mestre em Direito e doutorando. Isso. Enfim, isso é um breve resumo, né? Fora, enfim, toda a experiência que ele tem na advocacia e na docência. Então, vamos lá. Feito isso, vamos ao que interessa, porque senão a gente não consegue chegar aos pontos principais do nosso debate hoje. Então, Rafael, bom, depois, já na época da edição das medidas provisórias, né, sobretudo a 927, muitos falou na época que a medida provisória ela tinha impossibilitado em absoluto o reconhecimento da Covid-19 como doença ocupacional.
Aí, enfim, gerou toda aquela discussão, né? E aí, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele suspendeu a eficácia do artigo 29 da MP e, na sequência, a imprensa, tanto a especializada quanto a não especializada, divulgou, né? O Supremo falou que a Covid-19 é, né, doença ocupacional. E para não ter dúvidas quanto a isso, né, quanto a essa colocação, ontem eu fiz questão de pesquisar no Google e, de fato, grandes canais de imprensa, grandes sites, jurídicos e não jurídicos, tá? Dos mais conhecidos, notícias jurídicas e não jurídicas, colocavam lá a chamada de que o Supremo reconheceu a Covid como doença ocupacional. Em muitos deles havia até um esclarecimento depois e tal, mas a chamada era essa. E eu gostaria que você esclarecesse para a gente se a Covid-19 sempre é doença ocupacional mesmo, ou nunca é, ou já foi, ou nunca foi, enfim. Queria que você esclarecesse. Bacana. Bacana. Eu quero só deixar um abraço para todo mundo que está entrando aí. Muito carinho aí para os nossos seguidores, tanto para os seguidores que me seguem, que eu já sugiro que sigam a Hierarquia Dinâmica, que vale a pena, é um grande perfil, e os seguidores da Hierarquia Dinâmica agradecendo estar aqui hoje à tarde com a gente. E deixar um abraço aqui para a professora Márcia de Windsor, que é um exemplo do que eu acabei de falar com você, de pessoas que eu conheci telepresencialmente com lives, que foi incrível a live que eu fiz com ela essa semana. Acho que você até entrou lá na live, a gente falou um pouquinho e eu vi ela entrando aí também. Olha só, é engraçado, você fez essa introdução perfeita aí a respeito do papel que foi... Não vou dizer papel da imprensa, porque quando a gente fala papel da imprensa, parece que a gente está politizando a coisa, já que essa história de imprensa está politizada. Então, não estou politizando. O papel da forma que foi divulgada. Do papel da forma que foi divulgada. Porque não é só a imprensa. Os blogs jurídicos também falaram, Instagrams. Cara, e eu acho que um dos posts mais polêmicos meus durante a pandemia, eu fiz nessa época. Porque eu fiz um post, ficou até um pouco agressivo, assim, né? Eu escrevi assim: você ouviu falar que o STF afirmou que a Covid-19 é doença ocupacional. E escrevi de amarelo. E postei, cara, e aquilo começou a ser repostado numa velocidade muito louca, aquele post. Então, foi algo interessante, assim, porque realmente as pessoas estavam equivocadas. Então, a gente precisa separar as informações. Tá me ouvindo, Vinícius? Estou ouvindo, pode levar lá. Tá, beleza. Tá travando ou não? Tá. Não, é sua imagem que ficou ruim, deve ser uma conexão, mas você tá me ouvindo, vamos continuar. Vamos lá. Então, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Primeiro, não é verdadeira a alegação de que antes da medida, da liminar do Supremo Tribunal Federal, era impossível reconhecer-se a Covid-19 como doença ocupacional. Não é verdadeira. O que o artigo 29 falava é que se precisava comprovar o nexo de causalidade. Daqui a pouquinho a gente fala o que significa isso. Sim. Também não é verdadeira a notícia de que o Supremo Tribunal Federal disse que é doença ocupacional. Assim como o Supremo não disse que não é. Então, assim, o Supremo disse nada, gente. O Supremo disse nada. O Supremo fez uma análise muito interessante, falou de responsabilidade objetiva, falou de proteção dos trabalhadores. Não estou dizendo que o Supremo não deu recados ali, a gente não é bobo, né? A gente percebeu que o Supremo realmente não queria deixar o trabalhador que eventualmente viesse contrair a Covid desprotegido. E em decorrência de 7 ADIs que foram protocolizadas, é muita ADI, em decorrência de 7 ADIs, suspendeu-se a eficácia do artigo 29. Só que o artigo 29, ele tinha uma correspondência, se assim a gente pode dizer, na Lei Geral da Previdência. Então não era um artigo solto, né? Não era um artigo que foi inventado agora. Só que ele tinha uma sutileza de diferença. E aí, se você me der licença, eu vou ler o artigo 29 aqui para a gente não ter nenhuma dúvida quanto à redação literal. Se você quiser, eu até deixei aqui na tela. Deixa eu te mostrar aqui, aí facilita. Eu coloquei os dois aqui, ó. Ah, que legal. Excelente. Vamos lá. Olha só, o que o artigo 29 fala? Os casos de contaminação pelo coronavírus, Covid-19, não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.
Já o artigo 20, inciso 2, parágrafo 1º, a linha D, e esse é o dispositivo mais longo de se chegar nele que a gente está falando nas lives, pensa num lugar longe, né? Ele fala o seguinte: não são consideradas doença do trabalho, e acho que você pode voltar a tela para você, que tá ruim, tá ruim de ler, mas aí, ficou bom agora. Ih, volta para você, não tem problema não. Mas foi bem legal, bem didático isso aí. A doença endêmica adquirida por segurado, habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Olha a sutileza da diferença. Exceto mediante comprovação de nexo causal. Segunda situação, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. A grande pergunta, Vinícius, e essa é uma pergunta que ela ainda vai ser muito feita por nós, né, quando a gente estiver ainda pensando nisso, e esse é um assunto que a gente está refletindo sobre ele. Eu já mudei de ideia, já voltei, já avancei, eu tô construindo um pensamento. Eu prometi um artigo sobre isso, só que eu tô com uma dificuldade de concluir, entendeu? Um detalhezinho que lá na frente da nossa live eu vou colocar para você qual que é essa dificuldade que eu estou vivendo nessa conclusão desse artigo. Mas veja, primeiro, existe diferença entre comprovação, exceto mediante comprovação de nexo causal, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho? Existe. Na minha opinião, existe. O nexo causal, ele demanda do trabalhador uma comprovação mais robusta de que efetivamente foi no local de trabalho que ele contraiu a Covid. De fato, o artigo 29 complicava bastante a vida do trabalhador. Não tem como negar isso, tá certo? De fato, o artigo 29 trazia um ônus da prova muito grande. E o artigo 20, inciso 2, parágrafo 1º, linha D, da Lei Geral da Previdência, ele já fala, olha aqui, comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. O que se parece aqui de diferença de presunção entre os dois? Eu consigo admitir um nexo presumido na Lei Geral da Previdência em razão da exposição que o empregador colocou o empregado naquela situação. Enquanto que o artigo 29, me parece que eu não poderia presumir. É claro que eu tenho certeza absoluta que a interpretação dos tribunais iria caminhar para que se pudesse presumir. Tenho certeza que se caminharia para que se desse presumir dentro da interpretação que a gente já tem aí da 8.213, e a gente pode falar dele depois. Então, para essa primeira pergunta que você disse, como que o STF trouxe, como que foi isso? Então, é essa a razão. O STF não disse que a Covid-19 é acidente de trabalho ou doença equiparada ao trabalho. O STF suspendeu um dispositivo preocupado com a complicação de ônus da prova e complicação processual, me parece, dos trabalhadores para a existência aí da comprovação do nexo causal no ambiente de trabalho relacionado à Covid-19. E eu acho que nesse primeiro ponto, até aqui, a gente vai bem, vai uniforme nós dois, né? Sim. Inclusive, eu assim como você, eu também oscilei na interpretação do artigo 29. Eu confesso que, num primeiro momento, a minha interpretação era no sentido de que nada mudou. O artigo 29 interpretado sistematicamente com o artigo eu dizia 20, isso também. Enfim, e considerando que o juiz, com base no livre convencimento motivado do juiz, né, seria possível, com base em provas indiciadas, circunstanciais, enfim, levar o juiz a presumir a ocorrência do nexo. Seria essa era a minha lógica quando eu fazia essa interpretação. Mas, sobretudo depois da decisão do Supremo, e eu ouvi outros colegas, eu ouvi professores ler bastante sobre o tema, eu também passei a ter essa compreensão de que existe uma diferença. Ou ainda que não existisse, tá? Que ela poderia abrir espaço para uma interpretação no sentido de impor ao trabalhador um ônus absoluto de prova, que acarretaria nada mais do que uma prova diabólica, uma prova impossível. Como é que você vai comprovar o nexo causal cabalmente, né?
Então, me parece que andou bem o Supremo ao suspender o artigo 29 e, enfim, aí a gente volta lá para o artigo 20, né? A lógica do artigo 20, que aí ela gera toda uma distribuição de ônus probatório bem interessante, e aí já a gente entra no nosso segundo tema da live, né? Quando a gente fala de doença ocupacional, no caso da Covid-19, quem tem o ônus de comprovar a ocorrência do nexo de causalidade quando um trabalhador se acomete dessa doença, né? Quem que tem que comprovar? O trabalhador tem que demonstrar que ele se acometeu por conta do trabalho ou existe essa presunção e cabe ao empregador refutar essa presunção? Qual que é a sua compreensão sobre essa distribuição? Vou chegar aí, mas só para ficar mais fácil para quem está acompanhando a gente, eu vou tentar dar um exemplo da diferença do artigo 29 da MP para o artigo 20 da 8.203, se você me permitir. E aí eu trago precedentes, porque a gente não pode falar da pandemia, eu trago precedentes. Qual que é a diferença do 29? O 29 dizia o seguinte: uma empresa que envia o trabalhador para Angola, para ele trabalhar na Angola. Angola é uma região endêmica de malária. Nós temos vários processos debatendo esse tema no Tribunal Superior do Trabalho. Não sei se você, na região que você atua, existe aí os trabalhadores indo para Angola, né? Aqui existe, em Goiânia, muita gente sai de Goiânia para trabalhar na Angola, contrai a malária e vem essa discussão aí, e o TST enfrenta esse tema. E aí a questão é, se eu tenho o artigo 29 da MP 927, o trabalhador ele chega da Angola e ele tem que provar que no trabalho ele contraiu a Covid-19, que você já disse, quase uma prova diabólica, quase. Agora, o artigo 20 aí da 8.213, ele já fala que é uma exposição decorrente, veja aqui, ó, exposição decorrente do contato direto determinado pela natureza do trabalho. Ao enviar o trabalhador para uma região endêmica e tem um trabalho que expõe ele àquela possibilidade de se ter contato com a doença, eu presumo o nexo causal nessa condição. Essa é a jurisprudência do TST. Eu estou falando de malária, gente. Eu não estou falando de Covid. Deixa eu deixar claro. O outro exemplo que o TST traz muito é a leishmaniose, em regiões de desmatamento. E tem estudos que falam que durante o desmatamento o risco de se contrair a leishmaniose aumenta. Então, se o trabalhador foi enviado para a mata, para o desmatamento, e contrai leishmaniose, eu presumo o nexo de causalidade. Tá certo? Dado esse exemplo, acho que a gente pode caminhar para a segunda pergunta que você fez então, quem tem que provar o nexo de causalidade aí em eventual reclamação trabalhista, né? Para se falar sobre isso. Eu, refletindo muito, pensando muito, conversando com os colegas, eu acho que a Covid-19 ela precisa ser tratada com um pouco mais de cautela até do que os precedentes que a gente tem de malária, leishmaniose e quaisquer outras doenças endêmicas que sejam enfrentadas aí pelos tribunais. Por quê? Porque ela tem como é que fala? Não é contaminação? Propagação? Propagação, grau de contágio, propagação. Contágio, obrigado. Era essa palavra que estava travada aqui que eu travei. Ela tem uma possibilidade de contágio muito fácil e muito maior. Então não dá para a gente ficar trabalhando simplesmente em pré-fixando um nexo de causalidade em decorrência do trabalho. Aliás, sendo muito honesto, existem alguns estudos na Europa dizendo que o maior número de pessoas internadas que contraíram a Covid-19 não estavam trabalhando, estavam em isolamento em casa. Então, olha que coisa maluca, né? Então, não existe uma linha ali para dizer mais gente está contraindo a Covid sem estar trabalhando ou trabalhando. Então, não dá para a gente ficar pensando nesse momento se existe um nexo de causalidade presumido em toda a sociedade. Então, eu penso que é ônus do trabalhador numa reclamação trabalhista quando a atividade dele não expõe ele ao risco. Agora, quando o trabalhador
ele trabalha diretamente ligado à exposição à Covid-19, aí nós podemos usar aqui como exemplo os trabalhadores que trabalham numa UTI de um hospital de Covid-19. Nesses casos, eu tenho que a gente presume o nexo de causalidade favoravelmente ao trabalhador, presume que há nexo de causalidade. Por quê? Pela exposição. Eu vi que alguém falou aqui da responsabilidade objetiva, comparou com julgados do TST com relação a H1N1, só que a gente não está falando de responsabilidade objetiva e subjetiva ainda. Porque a responsabilidade subjetiva e objetiva, ela vai vir lá na culpa. Se não existir nexo causal, não tem que discutir responsabilidade objetiva. Então a gente tem que caminhar o tripé da responsabilidade civil. Então vamos com calma. Vamos com calma. Então a gente ainda está no nexo de causalidade. Deixa eu fazer uma observação. Por favor. É importante a gente pontuar essa diferença, porque muita gente confunde, né? Fala, o nexo é presumido porque é responsabilidade objetiva. Não, primeiro a gente analisa o nexo, né? Aí, num segundo momento, a gente analisa se é caso ou não de responsabilidade objetiva e, não sendo caso de objetiva, sendo subjetiva, a gente verifica se tem ou não culpa. Então, a gente está seguindo esse caminho lógico. Perfeito. A live, essa é a ideia. Vamos lá. Show. E aí, só para concluir, então, porque para a gente não ficar muito tempo nessa introdução, né? Mas é importante o nexo. Eu acho que esse debate do nexo é muito legal. Só que assim, eu estou falando de nexo presumido. Então, a conclusão que eu estou chegando é ônus do trabalhador comprovar o nexo de causalidade nas atividades que não expõem ele diretamente ao risco. Rafael, o que expõe e o que não expõe? Um caixa de uma padaria, ele está exposto em razão da atividade dele? Eu entendo que não, Vinícius. Tem algumas pessoas que dizem que todas as empresas com atendimento ao público que estão funcionando é uma exposição. Esse é o entendimento de algumas pessoas que têm adotado isso. Eu penso que não. Que a exposição tenha que ser exposição direta a quem está efetivamente com a doença, infectado ou potencialmente infectado. Coveiro, profissionais da área da saúde ali que estão tratando com esses profissionais, esses. Agora, independente de quem é do nexo presumido, sempre vai caber a prova em contrário, é uma presunção relativa, evidentemente. Por exemplo, eu tenho um profissional, uma enfermeira, que trabalha na UTI da Covid, no hospital. Gente, acho que ninguém nega que a presunção é de nexo de causalidade, que ela realmente contraiu a Covid lá na UTI pela exposição. Por mais que você comprove que o hospital tomava todas as medidas de proteção e etc., a gente vai ter essa previsão. Agora, vamos com calma. E se ficar provado nos autos que o marido da enfermeira contraiu a Covid antes dela, em casa? Gente, eu afasto a presunção de nexo de causalidade com a enfermeira que trabalha na UTI da Covid. Deu para entender essa diferença? É a presunção. Da mesma forma que eu disse que o caixa de padaria não tem nexo causal presumido, que era ônus do trabalhador, e aí o que o trabalhador vai ter que fazer? Demonstrar, talvez não de forma cabal, mas demonstrar que eventualmente as medidas de segurança não eram tomadas, e só por não serem tomadas todas as medidas de segurança recomendadas pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades competentes, presumirei sim a existência do nexo causal. É por aí que eu estou caminhando. Eu também vou nesse sentido. E aqui, eu gosto muito da classificação que a nota técnica 2 do MPT traz. Ela se refere à classificação do grau de risco da OSHA, né? E eu quero fazer um apontamento sobre a OSHA, porque muito se fala, né? A OSHA, muito bonito, um nome bonito. O que é a OSHA? Né? A OSHA, ela é um órgão ligado é um órgão, né, submetido ao órgão responsável pela regulamentação e fiscalização do trabalho nos Estados Unidos, em quase todos os estados, tá? Em quase todos os estados. E ela, diferentemente do que se diz que lá pode fazer qualquer coisa, né? Lá a regulamentação e a fiscalização e a punição administrativa por doenças ocupacionais, assim, no trabalho, ela é bem incisiva, né? E a OSHA, ela tem altos investimentos, né, e já tem avanços significativos científicos, e ela é utilizada como referência por diversos países, inclusive a OIT também, né,
no que se refere a normas de proteção no trabalho. Só para a gente ter uma ideia, o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, assim como o Ministério da Saúde, né, por meio das suas respectivas fundações que fazem os estudos científicos, então a Fundacentro, lá no antigo Ministério do Trabalho, e o Fiocruz, no Ministério da Saúde, ambas as fundações, elas utilizam-se de dados advindos da OSHA já há bastante tempo, né, como referência nos estudos científicos, inclusive para a regulamentação interna no Brasil. E isso acontece no Brasil e lá fora. Então, foi interessante o Ministério Público do Trabalho ter trazido essa classificação estabelecida pela OSHA, que é uma referência mundial, para a gente ter parâmetros que me parece que são bem razoáveis. E essa classificação da OSHA, ela divide em atividades de risco muito alto de exposição, risco alto de exposição, risco médio de exposição e risco baixo de exposição. E essa divisão que você fez de presunção e não presunção me parece que se encaixa bem nessa classificação. Perfeito, é isso mesmo. Porque, e me parece bastante razoável, a gente, partindo de um juízo de probabilidade, né, e é essa que é a lógica que a gente vai adotar para estabelecer quando se presume o nexo e quando não se presume a probabilidade. Então, partindo de um juízo de probabilidade, é bastante provável que aqueles que se enquadram nesse grupo de risco muito alto, e como você mencionou, que são aqueles que têm contato com casos confirmados ou suspeitos de Covid, no primeiro grupo, e os de exposição alta, que entram em contato com casos confirmados ou suspeitos de Covid, né? Fora do período de internação. Então, aqueles que atuam diretamente ou na internação ou no preparo do corpo ou no enterro, né, ou em exames ou nos cuidados dos doentes, eles presumidamente adquirem. Só que essa presunção é relativa, como você mesmo disse. Em outras situações, em regra, né, não se presume. Aí o ônus recai sobre o empregado, sobre o trabalhador. Ele que tem que comprovar. Tá? Então, bom, com relação ao nexo, me parece que a gente não diverge de modo significativo. A única coisa que me preocupa na classificação da OSHA, e eu não quis falar sobre ela, sobre a nota técnica do MPT, é que muita gente fica trazendo nota técnica de MPT, recomendação de Ministério do Trabalho, como se fonte de direito fosse. E assim, eu tenho resistência a isso. Tá? O Ministério Público do Trabalho, com todo respeito ao trabalho e ao conhecimento que o Ministério Público do Trabalho tem, não estou criticando o MPT e nem os seus membros, pelo contrário, admiro muito, mas o Ministério Público do Trabalho não tem competência legislativa. Sim. Então, assim, recomendação e nota técnica do MPT, eu não gosto de trazer para a fundamentação, porque me preocupa esse precedente de fundamentar. Eu entendi que não é isso que você está falando, você só chegou na OSHA, que é uma referência técnica, não é uma crítica ao posicionamento, só estou fazendo esse esclarecimento para todo mundo. Que é igual a questão do grau de risco da atividade. As pessoas falam, o grau de risco. Aí, de repente, a pessoa pensa assim, então, hospital tem um grau alto. Mas o cara trabalhava na garagem do hospital, entrando as pessoas... Ele trabalhava dentro da guarita do hospital, mas é um funcionário do hospital. E é o cara na guarita, fechado. Será que em decorrência de ser hospital, que é uma alta exposição, ele está exposto? Aí eu brinco que é como se a gente falasse em distinguish para a exposição, né? Então, assim, é por isso que eu tenho eu tenho medo, por enquanto, eu não quis usar esse exemplo, mas o seu exemplo, a sua classificação é perfeita. Eu gosto da classificação da OSHA. E como você já disse, Vinícius, cabe prova em contrário, cabe a presunção relativa. Não, é evidente que é um parâmetro, né? A gente vai ter que analisar o caso a caso, mas é um parâmetro que traz critérios objetivos, mas a própria classificação da OSHA, ela fala tais como, né? E como você mesmo falou, ela não tem força normativa. Mas eu faço uma ressalva aqui, aí na sequência, se você não quiser fazer o contraponto, a gente prossegue. A gente tem que levar em consideração, quando a gente fala em meio ambiente do trabalho, né? Não cabe ao empregador fazer somente aquilo que está escrito na lei, né? A gente tem que levar em consideração que a função social da empresa, a função social da propriedade, ela impõe e também os princípios, né, de direito ambiental, da precaução e da prevenção, elas impõem ao empregador fazer mais
do que o que está exclusivamente expresso na lei, visando minimizar os riscos ambientais do trabalho. E pensando no estado da técnica, me parece que essas regras e as recomendações da Secretaria de Saúde, do SST, né, da Secretaria de Trabalho, relacionada ao Ministério da Economia, e inclusive da Anvisa também, me parece que são parâmetros, né, razoáveis para a gente adotar, e o ideal seria que as empresas também seguissem, né, essas diretrizes científicas para evitar o contágio, porque tem os danos sociais e compra um risco, né? Você que trabalha com consultivo, com compliance, você sabe que a empresa, se não tomar as cautelas necessárias, compra o risco, e o risco é alto quando a gente fala em ações indenizatórias. Bom, mas diga lá. Perfeito. Não. Sem contraponto, perfeito. Na verdade, é o princípio de melhora contínua do meio ambiente de trabalho, independente de qualquer coisa, né? Acho que a gente tem que pensar nisso. Eu acredito muito que os debates futuros do direito do trabalho, eles têm que tem que girar em torno disso. Nós não temos mais espaço para reclamação trabalhista, para discutir se o cartão de ponto tem hora extra, não tem hora extra. Isso, pelo amor de Deus, isso tem que acabar, né? Isso não dá para conviver com isso mais. Mas, enfim, é importante, concordo. Não dá. Eu só tenho medo de, no momento da condenação, falar: você podia ter feito mais. É aí que eu fico receoso, ainda mais numa situação da Covid, que é todo mundo muito com informações. Por exemplo, em março, só para dar um exemplo, e aí você coloca lá o trabalhador que contraiu a Covid na empresa em março e a empresa não fornecia máscara. Aí você fala: mas tem que fornecer máscara? Todo mundo sabia que tinha que fornecer máscaras para os trabalhadores, então aqui eu vou presumir que a empresa agiu erradamente. Agora, em março, a recomendação era: você não precisa de máscara, máscara é só para quem é profissional da saúde. Aí depois, em abril, é que veio falar: não, precisa de máscara sim. E aí, então, a gente vai ter que contextualizar muito, as defesas vão ficar muito difíceis, as iniciais vão ficar muito difíceis, as sentenças vocês vão ter que ficar ali detalhando cada uma, vão ser tempos difíceis, mas vamos para frente que já passamos a metade da live, caramba. Bom, agora você imagina essas instruções telepresenciais. Só uma observação aqui, não vou falar sobre isso porque é para outro tema. Se você começar, eu não paro de falar audiência telepresencial. Vamos ficar na Covid. É onde eu queria chegar aqui, porque, enfim, eu achei interessante. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Tem um colega, um amigo e colega aqui da 15ª, o Caio Passos, que atua na 10ª Vara de Campinas, que ele já refletiu sobre a sua exposição e ele meio que já incorporou a ideia, está refletindo sobre ela, está digerindo, né? E esse aqui é o ponto me parece que é o ponto crucial da nossa discussão hoje, e eu gostaria que você falasse para a gente sobre a responsabilidade objetiva ou subjetiva no caso da Covid, se é sempre subjetiva, se é sempre objetiva, enfim, né? Naqueles casos em que se concluir que existe um nexo, tem que haver culpa ou não precisa haver culpa? A responsabilidade objetiva. É por isso que eu estou tentando escrever o artigo de preferência científico para ter o maior grau de detalhamento possível. Eu preciso terminar isso para defender essa tese. Até mandar um abraço para o André Doster aí, ó, grande professor que está entrando aí também, um grande amigo. Veja, e é aí que eu tô sofrendo. E aí vamos voltar lá para a sua classificação de alto risco, alto risco, existência, médio e baixo, né? Eu tenho pensado que, em se tratando de Covid-19, nunca haverá responsabilização objetiva do empregador. Explico para a gente não ficar parecendo que eu sou doido, que eu não leio precedente, né? O pessoal não ouviu direito. Repete, eu quero ouvir. Tá bom. E eu quero explicar para as pessoas não acharem que eu sou doido e não estudo precedente. Abraço pro meu querido Beto Simonetti, aí, o secretário-geral do Conselho Federal da Ordem. Veja, Vinícius, eu entendo que nunca há responsabilidade objetiva do empregador em se tratando da Covid-19. Nunca. Por quê? E para eu explicar por quê, eu tenho que dizer que eu reconheço os precedentes. Eu separei alguns precedentes e eu não sei se eu cheguei a te mandar. E, na verdade,
Eu até fui ajudado nesses precedentes na pesquisa, né? Mas eu tenho aqui, ó, julgamento de maio de 2019 da ministra Maria Helena Malman. Eu tenho aqui julgado de 2015 do ministro Freire Pimenta, que foi até da minha banca de dissertação do mestrado, um ministro muito sábio, muito atuante, gosto muito dele, apesar de divergir em alguns posicionamentos. Tem julgado aqui do ministro Cláudio Brandão, que em um evento conversando sobre isso já me antecipou que entende, por enquanto, que a responsabilidade dos hospitais é objetiva, o ministro Cláudio Brandão, e é o que fala nos votos dele. Tem um voto aqui da ministra Cátia Arruda. Posso passar todos aí para você e quem precisar no meu Instagram depois me pedir esses números. E o que o próprio TST fala? Em ações semelhantes, onde analisa o artigo 20 da Lei Geral da Previdência, em alguns casos o TST fala que a responsabilidade é objetiva, e aí não quer saber de culpa e tem a condenação, só prova o nexo causal e o dano. Em outros casos, esses acórdãos aqui entram no detalhamento, não falam em objetiva. Quero deixar claro, os acórdãos não dizem que não é objetiva. Ele não fala assim, não se trata de responsabilidade objetiva. Então vamos analisar pela subjetiva, tem culpa, condeno. O acórdão entra direto na análise da culpa. Então, assim, se ele não toca no assunto da objetiva e analisa a culpa, eu sei que no estudo do precedente eu não posso dizer que ele disse que não tem, mas eu posso traçar uma linha de raciocínio dizendo que ele está presumindo que existe. Isso nesses acórdãos do artigo 20 lá, da linha D que a gente está falando, relacionado a essa exposição. Mas vamos dizer que caminham os professores, em sua maioria, que é o que me parece que eu estou vendo nas lives e nos debates, que nessas atividades de alto risco, e aí vamos falar dos hospitais aqui, que eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem, que nessas atividades de alto risco, nós temos a aplicação da teoria do risco, da teoria da responsabilidade objetiva do empregador e, portanto, reconheço que por enquanto é majoritário isso. Digo por enquanto porque, na verdade, não existem os julgados relacionados à Covid e eu acho que os julgados da Covid, eles têm que ter um distinguish dos julgados de doenças endêmicas tidos até aqui. Explico o motivo. Senhores, por que a teoria do risco é aplicada? Vamos começar por aí. E de forma bem simplória, bem objetiva. A teoria do risco é aplicada porque ao você optar por um empreendimento específico que expõe o trabalhador a um determinado risco, você está assumindo o risco da atividade, o risco do empreendimento. Você não pode transferir isso para o empregado. E quando acontece um acidente, um infortúnio, independente de você ter culpa ou não, só de você ter decidido ter aquele empreendimento e assumido o risco daquele empreendimento, você vai responder por aquele acidente de trabalho. O resumo do resumo do resumo da teoria justifica-se aí, para que você tenha o risco da atividade ao empregador. Mas veja, nós não temos aqui, relacionado à Covid-19, ninguém que tenha feito o seguinte: vou explorar uma atividade em uma pandemia para ganhar dinheiro com isso. Absolutamente ninguém. Absolutamente ninguém. A não ser que a pessoa tenha, para pensar num exemplo extremo, vou estabelecer uma clínica, vou abrir uma clínica nova só para atender Covid agora. Numa situação dessa, Vinícius, alguém que assumiu esse risco, sabe que tem a Covid e abre uma clínica, um hospital de campanha particular só para atender a Covid, eu até penso que a gente poderia caminhar na responsabilidade objetiva porque ele assumiu esse risco. Mas, regra geral, os hospitais atualmente existentes, eles não assumiram esse risco. Não foi um risco que ele disse. Faz parte do risco do empreendimento. Porque os hospitais, Vinícius, se eles pudessem, eles poderiam dizer: eu não vou atender pacientes que tenham Covid. E aí faz aquela indicação: olha, se você está gripado, procura o hospital tal. Porque aqui a gente vai fazer exame de rotina, aqui a gente vai cuidar de quem caiu de moto, aqui a gente vai continuar fazendo cirurgia plástica, aqui a gente vai ter uma outra pegada hospitalar. Os hospitais poderiam ter essa opção, mas nós sabemos que isso não é uma opção dos hospitais. Aliás, a negativa de atender os pacientes de Covid
pode trazer sérios problemas éticos profissionais para os médicos, para os hospitais e até, eventualmente, criminal por ausência de socorro, né? Por não prestar, por se recusar a prestar socorro médico. Então, a partir do momento que não foi uma escolha do empreendimento, e aí você pode me falar, não, Rafael, mas quem tem um hospital, quem abre um hospital, sabe que ele está exposto aí a todo tipo de problema, a todo tipo de doença, H1N1, como alguém disse, uma influenza, né? O Hospital de Doenças Tropicais, por exemplo, que trata doenças que são mais complexas e que tem uma possibilidade de contágio maior, mas nenhuma dessas doenças, gente, podem se comparar a uma doença que acontece no meio de uma pandemia. A pandemia ela é tão inesperada que a gente está falando até em teoria da derrotabilidade do artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 6 da Constituição, que tem texto expresso de que redução salarial tem que passar por convenção coletiva, foi flexibilizado, e aí eu sei que o STF falou mais da teoria de Robert Alex, o sopesamento dos princípios, o realismo jurídico, que foi a teoria principal do voto, mas passa também pela teoria de Hart da teoria da derrotabilidade das mortes. Por quê? Porque ninguém preveu. Era impossível prever algo como a Covid-19. E não adianta mostrar que o Bill Gates fez uma palestra lá no TED Talks prevendo isso há não sei quantos anos atrás, porque é meio que uma teoria da conspiração de falar que alguém ia saber. Um risco de uma doença, como a gente tem nos filmes, etc., respiratória grave como essa, sempre existiu. Mas ninguém assume um empreendimento pensando nisso. A partir do momento que o hospital não pensou nisso, eu entendo que a teoria do risco não é aplicável, não se fala em responsabilidade objetiva. Porém, contudo, todavia, a gente pode falar sim que a responsabilidade subjetiva, analisar a culpa do hospital, e mero não cumprimento de todas as medidas de proteção necessárias, adequadas, sugeridas, e até como você falou, que vão de uma proteção extrema do trabalhador, poderia atrair a culpa. Não estou dizendo que não vai ter culpa, não estou aqui dizendo assim, não se tem culpa. Vai ter muita culpa. Aliás, o número de reconhecimento de culpa vai ser muito grande. Só não me agrada a ideia da responsabilização objetiva. Acho que deu para eu desenvolver bem aí o raciocínio. Vou deixar você me destruir agora. Não, antes de eu fazer o contraponto, eu só quero complementar o seu raciocínio com uma pergunta. Você sustenta, então, que seria caso de responsabilidade subjetiva, ou seja, precisaria estar demonstrado ou haver a culpa, né? A culpa presumida ou não? Você entende que na depende ausência do grau? Não. Eu digo, você sustenta que seria a hipótese de responsabilidade subjetiva em todos os casos. E então eu te pergunto, partindo dessa premissa do seu entendimento, a culpa nesses casos ela é presumida, ou seja, o ônus caberia à empresa de demonstrar que cumpriu todos os seus deveres de redução de risco, ou o ônus é do trabalhador de demonstrar que a empresa descumpriu os seus deveres de proteção. Perfeito. Os precedentes do ministro Pimenta, eles falam justamente sobre isso, na culpa presumida. Ele não fala de responsabilidade objetiva, mas ele fala de culpa presumida. Me parece que na exposição de alto risco, Vinícius, a gente pode falar sim de culpa presumida. Eu acho que é muito razoável falar de culpa presumida e ser do empregador a comprovação de inexistência de culpa. O que, convenhamos, processualmente já é um favor aí a reclamada, porque ela amplia o leque de defesa dela. Quando a gente está falando de responsabilidade objetiva, o leque de defesa é muito pequeno. Você vai ter muito trabalho para demonstrar uma culpa exclusiva da vítima aí, por exemplo, né? A não ser que você tenha lá uma câmera mostrando que a vítima, que o trabalhador não obedecia às instruções de paramentalização, de colocar os paramentos, tirar os paramentos, né? Se ele não obedecia essas normas, e aí a gente vai discutir se a empresa deu treinamento, se não deu treinamento, se ela deveria estar fiscalizando isso, se ela não deveria estar fiscalizando. De repente, aquele empregado que está descumprindo essas normas, mas foi advertido e continuou descumprindo. Ou seja, é mais difícil provar a culpa exclusiva da vítima. A inexistência de culpa a gente pode provar com todas as medidas
É bem difícil, mas pode provar, com todas as medidas de proteção, e aí a gente teria que esmiuçar cada caso, não dá para ficar exemplificando tudo Sim. aqui. Mas eu vejo que no alto risco de exposição é muito razoável, sim, a culpa presumida. Tá. Bom, antes de eu fazer o contraponto, eu quero só agradecer a presença de algumas pessoas que estão nos acompanhando. Bom, primeiro eu quero agradecer o Maurício, né? Maurício Gasparini, que conduz o Hierarquia Dinâmica comigo, que é um advogado aqui de Campinas, meu amigão. Participa de todas e também tem lives com ele. O Wagson Júnior, com quem eu vou fazer uma live na segunda-feira, tá? 9 da noite, lá no perfil dele, para falar um pouco sobre a minha... Enfim, o meu trajeto, né? Sobre a carreira. O André Dosser, forte abraço, André. Professor, juiz. Dr. Rodrigo Márcia, advogado aqui da região. Doutora Karina. O pessoal do Responde Direito passou por aí também, né? Professor Hugo Couto. O meu irmão, Ulisses Taveira, que é juiz no Mato Grosso, também está nos acompanhando. Enfim, quem eu não consegui ver, um forte abraço também, obrigado, e continua acompanhando ele aqui Dinâmica, e o professor Rafael Lara lá no perfil dele. Bom, agora eu vou fazer o meu contraponto, tentar ser objetivo para deixar tempo para a gente tratar sobre a última questão. Bom, tempo por tempo, eu não sei se você viu, mas eu te deixei nesse momento com 14 minutos. Tá, eu vi aqui. Bom, eu não concordo com a sua, apesar, né, como eu falei, de respeitar a sua opinião, e eu gosto do modo como você expõe, me parece bastante razoável, bastante lúcido, né, não é você não sustenta infundadamente, mas eu não concordo com essa lógica de responsabilidade subjetiva por várias razões, né? Primeiro porque a gente sabe que a responsabilidade civil, ela atualmente, ela é interpretada como um instituto não mais de punição do causador do dano, mas sim de proteção da dignidade da vítima, né? A finalidade hoje é a reparação do dano, principalmente quando a gente fala de relação de trabalho. E por conta disso, né, me parece que, independentemente de o empregador querer ou não causar o dano, né, querer ou não necessariamente continuar sua atividade nesse período e ser obrigado por conta das circunstâncias de sua atividade, isso também não afastaria a responsabilidade objetiva, porque a teoria do risco, principalmente, né, a vertente da teoria do risco que principalmente sustenta a responsabilidade. Vinícius, eu não sei se travou o meu ou se travou aqui. O seu. Travou aqui. Então continua. Independentemente dos hospitais, o exemplo que você deu, terem intenção de atuar especificamente nesse momento, o fato é que eles exercem essa atividade porque querem ou porque devem, né? E vale lembrar que a CLT, ela equipara aos empregadores, empresas, também as atividades sem fins lucrativos, né? E independentemente de gerar lucro, de ter vantagem, de querer gerar aquele dano ou se submeter àquele dano, o fato é que ela exerce a atividade, e essa atividade por si, né, fazendo a interpretação do 927, parágrafo 1, a atividade por si expõe o trabalhador a um risco acima do normal, habitualmente conforme estabeleceu o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI. E outra coisa, se a gente, partindo dessa premissa de que a empresa, o hospital não é obrigado, ou melhor, que ele é obrigado a atuar nesse momento, se a gente seguir essa lógica, seria possível a gente afastar a responsabilidade em várias outras situações também, né? Por exemplo, concessionárias. Vinícius, continua falando que eu estou te ouvindo, eu só vou fechar minha persiana que eu esqueci aberta e eu estou vendo que está cheio de sol aqui na minha cara, não estou enxergando, mas eu estou te ouvindo, continua falando. Sim. Então, outras várias situações, o empregador também num primeiro momento opta por exercer atividade econômica, né? Mas depois ele não pode simplesmente largar a atividade econômica. Vou dar um exemplo. As concessionárias,
enfim, concessionária de serviço público. Ela, num primeiro momento, ela opta em exercer aquela atividade, mas depois ela não pode simplesmente dar de ombros e falar assim, eu não vou fazer. E aí ela responde administrativamente, pode civilmente e até mesmo criminalmente. Então me parece que o fato dos hospitais não necessariamente optarem neste momento em exercer atividade hospitalar, médica, isso por si não afastaria a responsabilidade objetiva. Bom, só quero fazer uma ressalva, né? Eu não entendo que a responsabilidade objetiva se aplique em todos os casos, né? Evidentemente que a responsabilidade objetiva ela se aplica somente naqueles casos em que existe uma exposição ao risco superior ao ordinário. Então me parece que ali a gente voltaria a seguir aquela como um parâmetro, como um modelo, né? Que evidentemente tem que ser analisado caso a caso, mas o grau de exposição. E aí a gente lida novamente com probabilidade, né? Com grau de exposição aquela classificação da OSHA, ela me parece um bom guia para a gente fazer essa divisão. Em que caso seria aí você pegaria nos dois? Objetiva, os dois primeiros, e a de baixo, responsabilidade subjetiva. E nas hipóteses de responsabilidade subjetiva, aí entra a discussão sobre a prova, né? O ônus da prova, com relação à entrega de equipamentos. E aí, enfim, a gente sabe que a jurisprudência entende que o empregador tem que comprovar a entrega de equipamentos, né, as medidas individuais, coletivas, e aqui no nosso caso também de distanciamento social, etc. Isso aí a jurisprudência vai ter que trabalhar ao longo do tempo. Eu tenho dúvidas com relação a isso, porque me parece que isso pode acarretar um ônus muito grande a uma parte ou outra. Eu ainda não estou certo sobre essa distribuição do ônus probatório nos casos de responsabilidade subjetiva. Mas eu tendo a entender que caberia ao empregador comprovar a entrega de equipamentos, a tomada de medidas, sobretudo quando a gente fala de grandes empresas, né? Bom, perfeito. Objetivamente é isso, enfim. Não sei se você quer fazer alguma consideração com relação a essa discussão. Não, acho que você caminhou bem e eu reconheço que é muito razoável e reconheço até que é majoritária essa linha de pensamento que você traz. Aliás, confessei isso desde o início, né? Sei que tem uma tese que está nadando contra a corrente, mas eu costumo dizer que é o papel da advocacia levar essas reflexões, né? As reflexões são importantes, porque o pensamento que está sendo construído, que é o pensamento que você traz e que aliás, a responsabilização civil do empregador, modernamente falando, como você bem trouxe, ela não é punitiva. E quem gosta muito de estudar a responsabilidade civil do empregador tende a dizer que seria a progressão dos estudos de responsabilização do civil em que a responsabilidade fosse sempre objetiva nas relações de emprego. A gente chegaria nesse ápice, se assim pudesse dizer. Por quê? Porque eu preciso ter uma proteção total do trabalhador quando ele está à disposição, quando ele está emprestando a sua força de trabalho para a empresa. E a proteção total ensejaria a responsabilidade objetiva. E caminha, à medida que a gente estuda e acompanha a jurisprudência, a própria doutrina, a gente acaba percebendo que o caminho é sempre ampliando a responsabilização objetiva do empregador. Quem fala muito bem disso, uma das minhas referências sobre isso, que eu gosto muito de lê-lo e ouvi-lo, é o professor Ney Maranhão. Né? Ele tem um livro, inclusive, muito bacana sobre meio ambiente de trabalho, fala muito de responsabilidade objetiva, e é uma fonte incrível sobre o assunto que defende isso que eu estou falando, que o caminho natural vai ser a responsabilidade objetiva para todo mundo. Mas eu insisto que eu preciso tentar fazer refletir que o momento é outro, que eu não posso aproveitar essa construção que estava vindo de forma geral, porque vamos dizer, Vinícius, que a gente chega ao final da pandemia, sei lá, com 50% da população de uma determinada cidade tendo contraído a Covid. Desses 50%, talvez 50% nem saibam que contraiu a Covid. Mas a gente chega num percentual em que talvez 50 eu esteja exagerando, mas vamos falar de 30, que já é um número absurdamente grande. Vamos falar de 30, que é um número absurdamente grande, por cento ali de uma comunidade contraiu a Covid. Gente, um percentual desse beira a ser não importante aonde ele contraiu com relação a isso. Talvez criar uma medida protetiva, talvez
Sabe, eu acho que seria muito mais interessante se a gente tivesse um MP, Vinícius, para falar assim, olha, ainda que não seja doença ocupacional, os empregados dos estabelecimentos que expõem seus trabalhadores a risco terão garantia de emprego por 12 meses, depois da doença, se ele teve um agravamento, algo do gênero. Eu acho que a gente estaria num âmbito e num ambiente de proteção muito mais bacana. Por quê? A empresa quer afastar essa responsabilização de qualquer forma. Não pela garantia de emprego, mas pela obrigação de indenizar, que é sempre alta. E aí a gente nem falou, e não vai dar tempo de falar, a gente nem falou da questão do dano, que eu ainda defendo que não é porque contraiu a Covid que tem dano. Não existe dano em ré ipsa. Não existe dano em ré ipsa. A pessoa tem que ter agravado. Por favor. Vamos pensar numa segunda live em que a gente pode falar sobre os danos e tratar sobre aquele quarto ponto que eu tinha pensado em abordar. Depois a gente conversa, sei que sua agenda é cheia, a gente pode pensar nisso. Se você quiser, se achar que tem espaço para encerrar e fazer mais uns 15 minutos, abrir outro, ou a gente marca uma para daqui 2 semanas também. Eu consigo, você pode. É que os 15 minutos vai dar 1 hora, você sabe, né? Não, até às 6 eu consigo. Até às 6 eu consigo. Então vamos fazer isso. Eu vou derrubar a live e aí eu abro novamente. Aí a gente fala de dano. Isso, aí a gente fala de dano e fala para ficar bem legal pro pessoal, a gente fala das questões práticas para afastar o nexo de causalidade e a culpa. Ou para comprovar ou para afastar. Exatamente. Show. Então vamos lá, então, encerra, joga no IGTV, joga no IGTV, sim. Não perde a live, aí abre de novo. Sim, pessoal, entra aqui novamente. Estamos esperando.